Como é que vocês estão? Queria convidar vocês para colocarem-se de pé, para a gente estar dando início a esse culto, estar orando ao Senhor, pedindo a Deus que faça aquilo que Ele é especialista em fazer, mesmo que ainda muito de nós não cremos que Ele tem a capacidade de operar dentro dos nossos corações ou naquilo que nós determinamos que é problema. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado na sua vida, mas eu quero te dizer que Cristo, Ele é suficiente para qualquer tipo de problema ou momento que nós estivermos passando. Eu não vou pedir para que você esqueça nada dos seus problemas lá fora, mas eu vou pedir que você entregue sobre o governo dele. Nós precisamos acreditar naquele que conduz a nossa vida, que Ele tem capacidade de cuidar de nós. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar os teus filhos, quero apresentar o teu altar, Senhor. Nós somos o teu altar. Os meninos que vão ministrar aqui nessa noite, a palavra que vai ser entregue a essa igreja. Deus, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa conduzir cada palavra, cada ação. Que o Senhor possa encontrar aqui nessa noite, Senhor, corações sedentos pela tua presença, pela tua palavra. Deus, nós repreendemos neste momento todo tipo de bloqueio que vem tentar impedir os teus filhos de receberem aquilo que o Senhor tem para eles. Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor. Que o Senhor seja conhecido no nosso meio, que o Senhor seja exaltado no nosso meio, porque tudo que nós fazemos, Senhor, é para a tua honra, é para a tua glória, é para que o teu nome cresça, mas para que nós diminuamos. Deus, em nome de Jesus, cura o coração ferido, traz paz, Senhor, ao coração atribulado, mas não permita, Senhor, que nós saiamos, Senhor, desta noite, neste lugar, da mesma forma que nós entramos. Senhor, que todos os nossos pensamentos estejam cativos ao teu poder, à tua ação, ao teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Se assente só um minuto. A gente já vai estar louvando ao Senhor, e me dê sua atenção de presente. Eu queria deixar um texto aqui rapidinho, um versículo. É muito conhecido por todos, que se encontra em Mateus 4, onde a Bíblia diz assim: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Parece que Jesus mal começou a iniciar a sua vida com Deus, e a primeira coisa que ele recebe do Senhor é uma orientação do Espírito, dizendo para ele assim: hoje, Jesus, eu te quero no deserto. Irmão, nós precisamos entender que tem desertos que eu e você, que nós passamos na nossa vida, que muitos deles não é fruto das nossas escolhas ou dos nossos erros, mas de um propósito que Deus quer estabelecer nos céus. E a pergunta que eu te faço é que quando a nossa vida com Deus se inicia no deserto, o que a gente precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar, irmão. Nós precisamos crer naquilo que Ele está fazendo. Por quê? Porque quando nós entendemos que é Deus que está nos levando para o deserto, não existe dúvida no nosso coração daquilo que Ele está fazendo. Jesus estava indo, mas não existia dúvida, porque Ele sabia aquilo que o Pai estava fazendo com a vida dele iria glorificar o nome do Pai. Amém, irmãos? Porque no deserto ele está ali exatamente para nos ensinar que as propostas nunca vai ser maior do que o propósito. A Bíblia nos fala
que o Espírito levou para ser tentado pelo diabo. Isso me lembra muito Jó, foi Deus que permitiu o diabo ir tocar na vida de Jó, mas existia um propósito muito maior. Sabe o que acontece? É que quando nós estamos passando por um processo na nossa vida e nós não entendemos, nós queremos crer que Deus nos abandonou. Mas eu quero te dizer, eu não sei que tipo de deserto você tem passado nessa noite, eu não sei que tipo de deserto você tem enfrentado na sua vida, mas se você permanecer firme no propósito, eu te garanto que no término do processo, o próprio Deus há de se apresentar a ti e trazer o refrigério que a sua alma precisa. Nunca vai nos faltar Deus, irmão. Ele tem que ser suficiente para a nossa vida, assim como foi suficiente para Cristo. Nós precisamos voltar a confiar. Põe o seu coração diante do Senhor, entrega aquilo que te incomoda, entrega aquilo que tem tirado a tua paz. E nunca troque o propósito pelas propostas que irão surgir. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de te adorar, de te louvar, de buscar a tua face, de andar na tua presença. Aleluia, eu quero que você dê o seu melhor louvor, igreja. Não há ferrolhos, declare isso nessa noite. Não há ferrolhos, nem porta diante da sua mão. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os inimigos. Vamos fechar? Morte, choro, Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte, choro, Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte, choro, Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. É assim, ó. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu encontro, minhas vestes estão brancas,
Bom, pessoal, nós estamos aqui falando sobre... Eu estou louvando a Deus, porque Deus tem colocado umas pessoas na minha mesa para nós falar sobre isso, que estão indo embora com a pulga atrás da orelha, irmão. E hoje nós vamos continuar falando sobre paternidade. E enquanto Deus não falar comigo para falar de outra coisa, eu não vou falar de outra coisa, irmão. Porque essa é a nossa maior necessidade hoje. Remover o espírito de orfandade que tem governado o coração das pessoas. Mas a orfandade que existe é porque algum pai foi omisso. Então, para resolver o problema da orfandade, nós precisamos ir lá na raiz. E a raiz da orfandade está na paternidade. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. E nós estamos precisando de paternidade urgente. Amém? Precisamos de paternidade urgente. Teve um irmão essa semana que falou para mim: pastor, todo culto que eu vou, que o senhor fala de paternidade, eu saio de lá arrebentado. Eu não sei onde foi que eu ouvi isso não. Alguém falou isso: eu saio de lá... Foi mesmo. E eu tenho que falar desse assunto, irmão. Eu podia estar falando aqui, ó, vamos fazer a campanha da prosperidade. Só que o que adianta você prosperar e perder seu casamento? O que adianta, irmão, você prosperar e ter que buscar seu filho na boca de fumo? O que adianta? O que adianta ter prosperidade e não ter a família em volta da mesa para repartir o pão com eles? Entende? Então eu não. Sabe por quê, irmãos? O dia que eu entendi que a prosperidade é uma consequência da minha obediência, eu parei de correr atrás das bênçãos, e as bênçãos começaram a correr atrás de mim. Aonde eu vou, sou abençoado, irmão. Chegamos lá em Cláudio, lá não sei quem que foi que falou assim: nossa, tem uma graça na sua vida, que os meninos juntam tudo assim, ó. Você, Michel, que falou isso? Mas não é, irmãos, é porque eu vivo para Deus. Eu não tenho outra intenção e nem outro interesse. O meu interesse nunca foi me promover, nem promover meu nome, é promover o Senhor. Sabe, irmão, é chegar todo mundo olhar para mim e dizer: foi o Senhor que fez isso. Amém? 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, diz assim, olha: e Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Só até aqui, irmãos. Meu pai. Meu pai. Joás, irmãos, era rei de Israel. Eliseu, um grande profeta, um homem que tinha uma paternidade. E Joás chama ele de pai. E aí eu já aprendo uma coisa aqui que eu quero compartilhar com você. Você só pode ser pai se você for filho de alguém. Você nunca vai ser pai de alguém se você não for filho de ninguém. E Eliseu era um homem que tinha uma paternidade. E a paternidade que eu estou dizendo aqui nessa noite, irmãos, é uma paternidade espiritual. Amém? E eu acho lindo na vida de Eliseu, irmãos, do profeta Eliseu, que ele tinha princípios. Deus chega para o profeta Elias e diz assim: vai lá e unja Eliseu, sucessor, seu sucessor.
Elias tinha discípulos, e não era poucos não. Mas Deus não pega nenhum dos discípulos de Elias. Ele manda Elias ir lá na terra de Eliseu e ungir e trazer Eliseu. Por quê? Porque Eliseu tinha um princípio, ele tinha paternidade. Quando Elias joga a capa sobre Eliseu, irmãos, ele tinha um carro de boi de Ará, com 12 juntas de boi. Quem tinha isso naquela época era muito bem sucedido, irmão. Elias joga a capa sobre Eliseu e diz para ele assim: segue-me. Olha o que Eliseu diz para Elias. Eliseu sai correndo atrás de Elias e diz: deixa eu ir primeiro despedir do meu pai. Isso é princípio, irmão. Tem pessoa que entra e sai e nem dá uma satisfação. Eu ia falar uma coisa aqui, mas a Dani está aqui, ó. E aí ela me oprime. Não vou falar não. Tem gente que entra e sai, nem dá satisfação. Eliseu, ele tinha um princípio aí, fica bem claro porque que Deus escolheu ele. Porque ele ia fechar um ciclo, ele ia lá no pai dizer: pai, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu, muito obrigado por tudo que o Senhor me ensinou, mas agora Deus está me chamando. E ele fechou isso. E então Elias passou a ser o seu pai espiritual. E aí o que acontece, irmãos? No Brasil, o Brasil está debaixo de um manto de orfandade. Amém, irmãos? Existe um manto de orfandade no Brasil. E eu vou te explicar o porquê disso. Porque no Brasil, irmãos, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, amém? Amém, irmãos? Vocês sabem disso, não sabem? Mais de 200, a última vez parece que há 270 milhões de habitantes. Se eu contar para vocês que 30% não tem o nome do pai na certidão de nascimento, vocês acreditam? 30% de 200 milhões. Olha quantos órfãos não tem no Brasil. Eu estava dizendo lá na igreja de Cláudio, e depois eu vou compartilhar esse vídeo no grupo da igreja. Uma pesquisa científica séria, que foi feita, Michel, que se cada igreja brasileira, eu não estou dizendo cada crente da igreja não, eu estou dizendo cada denominação, Ebinho, adotasse uma criança, não tinha órfãos no Brasil. Agora eu te pergunto, será que uma igreja com esse tanto de gente não consegue sustentar uma criança, irmão? Tem pai aqui que tem 5 filhos e sustenta com salário mínimo, irmão. Então qual que é a resposta para isso? Um espírito de orfandade que tem tomado conta da nação. E nós precisamos resolver isso, mas como? Antes de resolver a orfandade, precisamos resolver a paternidade. E qual é o maior problema hoje? A maioria dos cristãos, e eu digo cristão praticante, que frequenta a igreja, a maioria dos cristãos não sabe dizer ao certo quem é o seu pai espiritual. Você chega para uma pessoa e fala assim: quem é seu pai espiritual? Você é meu pastor? Não, seu pai espiritual. Porque às vezes o pai espiritual não é o pastor. Aonde é que está escrito que o pai espiritual seu tem que ser seu pastor? De repente é um líder da igreja, alguém que te discipula, entendeu? É alguém que pode, que você confia. É alguém que você corre lá quando você precisa de uma oração, quando você precisa de um conselho, quando você precisa de um rala, quando você precisa de um dedo no nariz, é lá que você vai. E outra coisa, quando você tem um pai espiritual, você sabe o que você vai ouvir, mas você precisa ouvir.
A maioria dos cristãos não sabe dizer quem é o seu pai espiritual. Entende? E quando você não sabe quem é o seu pai espiritual, você deixa uma brecha aberta para que o espírito de orfandade entre, para que você seja governado, né? A maioria não tem uma referência de pai na vida espiritual. Alguém que vai ser um modelo de oração, alguém que vai ser um modelo de pregação. Eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, eu focava muito no pastor Sebastião. Você lembra disso, Dani? Eu sentava na primeira cadeira, irmãos. Irmãos, eu ficava hipnotizado, olhando ele pregar, o jeito dele andar. E eu dizia assim: um dia eu vou pregar, eu vou ser igual a ele. Eu vou ser igual a ele, Durante muito tempo ele foi meu pai espiritual. Então todo lugar que eu fui, para onde Deus me enviou, a primeira coisa que eu procurava, na onde eu chegava, Júnior, era uma casa paterna. E eu digo para você que está aqui, se coloque debaixo de uma paternidade e você vai ver a sua vida mudar. Porque você não vai estar orando mais sozinho, você não vai estar enfrentando as batalhas mais sozinho. Entendeu? Porque quem sabe que tem um pai, se sente mais seguro. Todo órfão é inseguro. Uma das maiores manifestações do espírito da orfandade é a insegurança. Mas quando você tem certeza que você tem um pai espiritual, você sabe para quem que você vai chamar, você sabe para quem que você vai ligar, você sabe onde você vai buscar. O problema é que tem muitas pessoas que ela quer um pai espiritual no formato do pai biológico. E às vezes a pessoa tem aquele pai que faz todas as suas vontades, tem aquele pai que te dá tudo que você pede, tem aquele pai que diz sim para tudo que você quer. E aí você quer que o seu pai espiritual faça a mesma coisa. E muitas das vezes o seu pai espiritual vai ter que chegar e dizer: não, não pode, não vai. Às vezes o seu pai biológico deixa você ir em determinado lugar, que o seu pai espiritual vai ter que falar assim: se eu sou seu pai espiritual, você não vai não. Às vezes o seu pai deixa você usar certos tipos de roupa para vir para a igreja, mas se você tiver um pai espiritual, ele vai dizer: ó, isso aí não é roupa de você vir na igreja não, volta para sua casa, vai trocar de roupa. Vocês estão entendendo isso ou não, pessoal? Aí você fala assim: isso é bobagem. Quem está vivendo essa bobagem está ficando feliz e prosperando. Agora as pessoas que estão deprimidas, jogadas para um canto, sem alegria, sem vontade de viver, são as pessoas que estão achando que isso é bobagem. Entendeu? Sim ou não, pessoal? Então nós vamos ter esse entendimento. Amém? Nós precisamos de alguém que é modelo e que ministre sobre a nossa vida. Eu não posso escolher um pai espiritual só porque ele joga bola comigo. Eu não posso escolher um pai espiritual, Cidinho, só porque ele é meu amigo. Eu preciso escolher um pai espiritual que seja um modelo, que você olhe para ele e diz: olha, quando eu crescer eu quero ser igualzinho a você. Eu quero tratar a minha esposa igual o senhor trata a sua. Eu quero, quando eu tiver filho, eu quero tratar meus filhos igual você trata o seu. Entende, pessoal? Sim ou não? Porque infelizmente, irmãos, sabe o que Satanás fez com essa geração? Roubou os modelos. Sabe quem é o modelo dessa geração? Neymar. É o modelo dessa juventude de hoje, que não aguenta pancada. Antes de você encostar já caiu, já fez o maior escândalo, já rodou para lá, já rodou para cá. Uma geração que não aguenta, não resiste, não sabe o que é calo na mão. Uma geração que não sabe o quanto custa um pacote de arroz. Eu chamo de geração Nutella. Quando eu vejo crianças ainda que estão na sua infância, primeira infância, colocando roupas sensualizadas. Por quê? Porque o modelo delas é a Anitta. Entendeu?
Mães maquiando as suas filhas, achando a coisa mais linda, e não estão entendendo que estão inserindo naquela criança um espírito profundo de prostituição. Roupas coladas, apertadas, que destaca o seu corpo. Crianças ainda que nem seio tem, meninas. E os moleques de hoje, irmão? A cueca para fora da calça. Porque os modelos os MC. Mó louco essa letra. Cheia de erro de português, cheia de erro de conjugação de verbo. Mas é o que analfabeto consegue fazer, aquilo lá, irmão. E achando a coisa mais linda, sabe por quê? Porque a mídia joga lá os carrão, os ouro, as mansão. Só que pode procurar a maioria deles. A mídia não mostra o choro deles na madrugada. A mídia não mostra a depressão deles. A mídia não mostra as overdoses deles. Só mostra o ouro, o glamour. Sabe por quê? Sabe por que o Neymar é daquele jeito? Porque o pai dele nunca deu um tapa nele. Ele tem a maior alegria de dizer: meu pai nunca me encostou a mão. Então eu descobri que o que falta para o Neymar ser um Pelé é umas porradas. Nunca vai ser. Vocês estão entendendo, pessoal, sim ou não? Esse é o papel do pastor e é o papel da igreja, irmão. Sabe o que a igreja fez? A igreja criou um bando de imbecis, que transferiu para Jesus toda a responsabilidade que é deles. Entende? Porque Deus vai fazer. Porque o Senhor vai mudar meu filho. Não, vai não. Você tem que ser modelo na sua casa para que o seu filho mude. A nossa geração está precisando, essa geração está precisando de modelos. Pessoas que sejam referência, modelo de honestidade, modelo de hombridade. Você sabia que as manias mais feias das crianças hoje já estão aprendendo dentro de casa? Porque os pais não têm mais paciência com seus filhos. Aí vai lá e taca o celular no menino. O que você quer ver, neném? Menino hoje de 2 anos sabe navegar no YouTube, irmão. Entra em site que você nem imagina. Eu te aconselho, viu? Começa a fazer uma visitinha no Instagram dos seus filhos. Vê o que ele anda seguindo lá. Faz uma visita nas redes sociais dos seus filhos. Vê o que ele está acompanhando, quem que está sendo pai deles. Quem que está inculcando as coisas na cabeça deles. Pai que está aqui. Não dá sua vaga para o Felipe Neto, não. Não deixa ele educar seus filhos, não. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E você vai ter que prestar conta para Deus dos filhos que Ele te deu. Porque enquanto você tem e não dá valor, tem gente orando a Deus de noite para ter o prazer de ser mãe, para ter o prazer de ser pai. Tem gente gastando o que não tem para poder tentar engravidar. E Deus te deu o privilégio de você ter filho. Seus filhos não são maldição, seus filhos não são fardos, seus filhos não são cruz, seus filhos são bênção de Deus para a sua vida. Sabe qual que é a melhor definição que eu criei para os filhos? Os filhos são a segunda chance que Deus nos deu de ser melhor. Irmãos, o Senhor, irmãos, quando Ele se apresentou a Moisés, lá na sarça ardente, vocês sabem da história, não sabe? Moisés estava lá no deserto, a sarça queimava e não se consumia. E Moisés disse: eu irei para lá e verei essa grande visão. E quando ele chega perto, uma voz diz assim: tira a sandália dos seus pés.
Aí ele fala, quem é? Aí olha como que o Senhor se apresenta para Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sabe, em outras palavras, está dizendo assim, eu sou um Deus geracional. Eu sou um Deus de gerações. Ele se apresenta, amém, como Deus de 3 gerações. Amém? Deus, por que isso me ensina? Que Deus, Ele quer impactar não só a minha geração, mas Ele já quer impactar a próxima geração através da minha geração. Deixa eu te falar uma coisa. Você que tem filho, seu filho precisa conhecer Deus a partir de você. Você precisa ser o responsável em transferir para o seu filho o conhecimento de quem é Deus. Se Deus não for importante para você, Ele não vai ser importante para o seu filho, não. Agora o seu filho nunca vai ler uma Bíblia se ele não vê você lendo. Seu filho nunca vai orar se ele não vê você orando. Seu filho nunca vai trazer um dízimo e uma oferta se ele não vê você vir trazer. Seja modelo. Porque o nosso Deus é um Deus de geração. Provérbios 13, 22, na parte A diz assim, ó, o homem de bem deixa uma herança para os seus filhos. Amém? Por isso que é necessário levantar uma paternidade espiritual, para que os filhos tenham uma herança. Eu disse ontem lá em casa, falando com o Júlio, eu não quero, irmãos, eu não quero ter sucesso sem ter um sucessor. Porque todo sucesso sem um sucessor é fracasso. Amém? Eu quero chegar num ponto que eu vou olhar para a igreja, vai ter no mínimo 5 ou 6 prontos para assumir. Prontos. Mas para isso é necessário estabelecer uma paternidade espiritual séria, com valores, com princípios. Amém? Então, por que que nós precisamos disso? Presta atenção nisso, Moisés. Você que já é pai. Os pais são influenciadores. Repita comigo, os pais são influenciadores. Amém? Então, há algumas áreas na vida dos filhos, amém? Que a paternidade exercida de forma boa ou de forma ruim marca a vida do filho. Porque os pais, eles são influenciadores tanto para o bem quanto para o mal. Amém? Então, através da paternidade eu tenho a oportunidade de influenciar meu filho, a instruir meu filho, a apontar para o meu filho o caminho. Amém? Então qual que é a primeira coisa que um pai espiritual ele dá para o seu filho? Repita comigo, identidade. Irmãos, tem crente hoje que não sabe o que é. Ele não sabe quem ele é no reino de Deus, irmãos. Está na igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E se você perguntar para ele, ele não sabe quem ele é. Identidade, um pai que ministra seu filho com amor, com ternura, com disciplina, declarando o melhor de Deus sobre ele. Ele vai gerar nesse filho uma identidade eterna. E a coisa mais prazerosa do mundo é ter um filho que tem uma identidade. Sabe por quê? Porque quando o filho tem uma identidade, o pai não precisa estar mais perto. O pai pode estar longe. Porque se alguém oferecer alguma coisa ou tentar, ele diz assim, não, meu pai não gosta disso não. Não, senhor, mas seu pai não está aqui. Mas é como se ele tivesse. Ele pode não estar aqui, mas o princípio dele está aqui dentro, ó. Faço não. Eu falo isso aqui, ó, sempre falo isso aqui. E eu compartilho isso aqui, irmãos. Eu acho que quem faz tatuagem, se alguém perguntar, pastor, tatuagem é pecado? Não, não acho que não é não.
Eu só não gosto. Eu só não gosto e não aprovo. Ponto. Entendeu? E eu ensinei meus filhos. Pedro disse para mim assim: pai, o dia que o senhor morrer num dia, no outro dia eu faço uma tatuagem. Falou para mim. Enquanto o senhor estiver vivo, eu não faço. Sabe, irmãos, vou te falar o que está acontecendo com essa geração. Essa geração, irmãos, é uma geração que trocou, separou a disciplina do amor. Entende? Tem gente que põe na cabeça que quem ama não disciplina, não, irmão. E não entende que a maior manifestação do amor é a disciplina. Sabe uma coisa que eu observei na minha carreira e na minha caminhada? Que os filhos que foram mais disciplinados pelos pais, no fim da vida dos pais, é aqueles que ficam mais perto dos pais, quando os pais estão doentes. Aqueles filhos que mais foram bajulados, que mais ganharam coisas, são os que dão um jeito de brigar lá para arrumar alguém para olhar a mãe e o pai. Os filhos que foram mais bajulados pelo pai e pela mãe são os primeiros a procurar a lista dos asilos que tem para pôr o pai mais a mãe quando eles ficam velhos. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Sabe por quê, irmãos? Porque a disciplina revela o amor. Porque o próprio Deus diz: eu só disciplino e corrijo aquele quem eu amo. Quando a gente ama alguém, a gente disciplina. Quando a gente não ama, a gente fala: deixa fazer, problema dele, a vida vai ensinar. Eu me lembro um dia que a minha mãe me bateu. Eu fiquei no quarto lá. E a minha mãe disse assim: olha, estou te batendo hoje para a polícia não te bater amanhã. Só que eu não dei crédito, não, apanhei da polícia também. Preferia 1000 vezes apanhar da minha mãe. Sabe por quê? Porque várias vezes eu peguei minha mãe chorando depois que ela me batia. E a polícia sempre queria bater, era mais. Entendeu? Sabe? Os pais abriram mão da disciplina para ter o amor dos filhos. Só que eu já disse isso aqui e vou repetir: não tem lugar nenhum na Bíblia que manda os filhos amarem os seus pais. Mas a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Eu falo para os meus filhos aqui, ó. Não precisa me amar, não. Eu não faço nada para o Felipe para ter o amor dele. Nada. Nada. Nunca cheguei para ele: você tem que me amar. Nunca. Faço nada para ter o amor do meu filho. A única coisa que eu quero dele é a honra. Como que ele me honra? Cuidando bem da esposa dele, cuidando bem do filho dele, sendo um bom funcionário, sendo um bom amigo, sendo bom para as pessoas. Tudo que ele faz de bom lá fora, ele me honra. E sabe aonde? Qual é o melhor lugar de honrar seu pai? Na ausência dele. Porque honra, repita comigo: honra é algo que se manifesta na ausência. A ausência é o melhor lugar para você ver a honra. Porque na presença, muitas das vezes, é bajulação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Espero que você volte no próximo culto, então. Amém? Irmãos, o profeta Elias, ele assumiu a paternidade de Eliseu. Amém? E ele deu para Eliseu uma identidade. Ele deu para Eliseu uma identidade. Amém? Elias, ele não esperou o filho ir atrás dele, ele foi atrás do filho espiritual. Deus mandou ele. Ele foi lá e falou assim: ô, vem cá, segue-me. Amém? E o profeta Elias, ele foi até lá, lançou sobre ele a capa e deu a ele uma verdadeira identidade. Deixa eu te falar uma coisa, Eliseu: a sua identidade não é ser lavrador, não. A sua identidade não é ser motorista de carro de boi, não. A sua identidade é ser um profeta de Deus. Essa não é a sua identidade, não.
Amém? O apóstolo Paulo fez a mesma coisa com Timóteo. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Amém? O apóstolo Paulo fez a mesma coisa com o seu filho espiritual Timóteo. 2 Timóteo 1,6 está escrito: por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha que coisa. Um pai espiritual, ele tem essa função de despertar o dom de Deus que há em você. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Repita comigo: o órfão, ele nunca vai ter o dom que ele carrega ativado. Para que o dom que você carrega seja ativado, você precisa de um pai espiritual. Estão entendendo, sim ou não, irmão? Alguém que vai orar por você, alguém que vai interceder por você. É o que está escrito aqui na carta a Timóteo. Amém? Eu, por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Pela onde? Imposição das minhas mãos. Autoridade. Olha, eu vou impor as mãos sobre você. Eu quero que você lembre que há um dom sobre a sua vida, e que você tem que despertar esse dom. E eu vou ativar isso através da imposição das minhas mãos. Estou sentindo aqui agora. Sabe como que nós vamos fechar isso aqui domingo que vem? Com uma oração com imposição de mãos para a ativação dos dons que está aí dentro. Sei que jeito que eu vou fazer isso, não, mas domingo que vem, irmãos, eu quero impor as mãos sobre alguns filhos aqui. Só que eu quero que você se lembre do dom que há em ti. Um dia você cantou, um dia você dançou, um dia você pregou, um dia você fez e não fez mais. É porque adormeceu aí dentro. É porque você saiu debaixo do manto da paternidade e decidiu ser órfão. O filho pródigo fez isso. O filho pródigo, ele não era órfão porque ele não tinha pai. Ele era órfão porque ele não quis um pai. Tem gente que é órfão por força da circunstância. Ele não queria. Tudo que ele queria era um pai. Mas tem gente que é órfão porque com as suas próprias pernas e suas próprias vontades não está satisfeito com a casa paterna e sai debaixo do manto da paternidade e vai andar segundo as suas próprias vontades. Aí Deus permite que essa pessoa vai parar lá no fundo do poço, lá no chiqueiro, para que ela lembre da casa do pai. Estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Então, nós precisamos disso. Paulo deixou bem claro qual era o caminho que Timóteo tinha que seguir. Olha, o caminho que você tem que seguir é do dom que há em você. Você está aí, beleza, fazendo uma faculdade, glória a Deus, é bom para o ministério, para você ter um nível superior, você ter uma faculdade, glória a Deus, mas a prioridade de você estar nessa terra não é essa não. Deus tem um propósito na sua vida. Paulo deixou bem claro para Timóteo. Ó, você pode ir ganhar seu dinheiro, fazer seu pé de meia, tá? Você pode ir lá, montar sua empresa, você pode fazer o que você quiser. Só que tem uma coisa, não esqueça do dom que há em ti. Não esqueça. Ele aponta o caminho. Qual era a sua identidade no reino de Deus? Essa é a primeira coisa. Pai da identidade. Terminando aqui, para nós continuarmos isso aqui no próximo culto. Ainda falta aqui algumas outras coisas, mas eu quero encerrar dizendo da segunda coisa que um pai, só um pai pode dar: autoestima. Irmãos, eu não conheci um órfão que tem uma autoestima. Eu não sei se eu já contei isso aqui para os irmãos, que eu morei em abrigo em Uberaba. Morei em abrigo e vai sofrer. Eu não sei se eu já contei para os irmãos que a primeira namoradinha que eu tive, eu morava no abrigo. E assim, eu chegava na escola, enquanto eu podia esconder que eu era do abrigo, eu escondia. Porque depois você virava uma referência. Eles achavam que por eu morar no abrigo, eles tinham que me dar oportunidade.
Entende? Por eu morar num abrigo, eu tinha que ter algum privilégio, porque tadinho, ele já mora num abrigo, coitado. É feio, que absurdo, e mora num abrigo. Por isso que eu tenho medo de emagrecer, irmão. Tinha que ver que flagelo, irmão. Ainda morava no abrigo. Aí com muito custo eu arrumei um engastai lá na escola. Assim. Nosso namoro durou 2 dias. Mas não largou de mim porque eu era feio, não. É porque eu morava no abrigo. Entende? Eu sei exatamente o que uma criança abrigada recebe na escola. E por isso que às vezes, não, tem que ir lá brigar mesmo. Tem que ir lá. Tem que ir lá falar, não fala assim não, tem pai, tem mãe. Reunião de pais e escola na época que eu morava, era a maior vergonha. Quem é hoje que veio representando aqui o... Eu sofri com isso, sei exatamente o que é isso. Outra coisa, irmão, tudo que acontecia de errado no abrigo era eu. Eu era o bandido em potencial da escola. E tinha gente que tirava proveito disso, irmão. Porque eu já tinha uma desconfiança natural. Então, é tipo assim, ó. A autoestima ia acabando, até que chegava assim, que ia escolher alguém para alguma coisa. Eu falei, a chance... Ô Hermes, você não vai dar seu nome lá? Eu falei, ei, rapaz, eu? Moro no abrigo, você acha que eles vão me chamar? Excursão. Porque às vezes tinha o pai e a mãe tinha que dar uma contribuição. Eu ficava de fora das festas, eu ficava de fora das formaturas, eu ficava de fora de tudo, irmão. Hoje eu entendo. Eu sei o que essas crianças precisam. Então uma coisa que o pai dá é a estima, a autoestima. Sabe, você saber quem você é. Um pai que trata bem, que ensina valores, que ensina princípios. Esse filho não vai ter insegurança. Amém? Ele não vai se sentir menor nem desprezado. Amém? Ele vai entender. O pai que faz isso, ele eleva a estima do seu filho. E ele consegue ter uma maior probabilidade no mercado de trabalho. Ele vai para uma entrevista de emprego com aquela confiança, com o pai dizendo assim, você pode, você é capaz. Eu lembro que aconteceu com o Pedro Gabriel. Pedro tinha quantos anos, Dani? Pedro tinha 10 anos, irmão. E ele estudava numa escola que lá no estado de Goiás, eles davam uma prova, no meio do ano, né? Era uma prova com 100 questões, para fazer medir lá, analisar lá o conhecimento do menino, tá? Porque daí ainda tinha um segundo semestre para dar uma corrigida. E o Pedro fez essa prova, irmão, e acertou só 20 questões. E esse Pedro chegou lá em casa num choro. Mas num choro. É que eu sou burro. Eu nunca vou ser ninguém na vida. Não, mas você vê o drama que o Pedro Gabriel fez. Aí eu vim, puxei a cadeira, sentei com ele. Falei, o que foi, meu filho? Ele, olha aqui, ó. Errei tudo. Falei, deixa eu ver isso aí. Me deu lá o caderno, lá com as 100 questões. Realmente, irmão, ele tinha acertado só 20. Eu acho que devia ter umas 4 lá que a professora quebrou o gai dele. Porque eu não dava certo para aquilo lá, não. Eu falei, Senhor, dá graça. Aí eu lembrei de um seminário que eu fui, que o pastor contou. Ele é judeu, ele é lá de Israel. Ele estava contando como que o pai judeu educa seu filho. Ele começou perguntando assim, você já viu algum judeu pobre? Não. Você já viu algum judeu mal sucedido? Não.
Você já viu que tudo que judeu pega para fazer, ele prospera? Ele pode vender laranja num caixote na esquina. Daqui a um tempo você passa lá, tem um barraco. Daqui a um tempo você passa lá, tem um prédio. Daqui a um tempo você passa lá, tem o maior distribuidor de laranja do Alto Paranaíba. Sabe por quê? Porque é assim, ó. Quando o menino tira nota ruim na escola e chega em casa, do jeito que o Pedro chegou, o pai olha e ele fala, aqui, ó. Fala, não, meu filho, desanima não. Vou te explicar o que aconteceu. É que você é muito mais inteligente do que a sua professora. Ela não entendeu o seu raciocínio. A professora não entendeu o que você quis dizer. Então vai devagar com a sua professora para ela te entender. Porque senão daqui uns dias você vai ter que dar aula lá no lugar dela. Então, ó, procura prestar mais atenção para você entender o que ela está falando. Lembrei disso, irmão. Lembrei disso. A Dani lembrou, foi de jeito ou não foi? Falei, filho, por que você está triste, rapaz? Estou ouvindo as suas respostas aqui. Rapaz, você é muito mais inteligente que a sua professora. Ela não entendeu nada que você escreveu aqui, ué. É porque a inteligência dela ainda não chegou na metade da sua, cara. Você está 10 anos na frente dela. Ele já melhorou assim, é? Falei, cara. Cara, eu acho que você merece um sorvete. Vamos comemorar, pai. Ou no próximo, ele acertou 95. Agora nós fomos criados numa geração que fala, seu jumento, você nunca vai ser ninguém na vida. Aquele que é autoridade sobre a vida da criança começa a profetizar a derrota dele. Você nunca vai para frente. Ou o Pedro se tornou um cara tão inteligente que eu fico assustado. Foi fazer direito, era o melhor aluno da faculdade. Cismou que ia aprender música. Se tornou um músico bom, rapaz. Impressionante. Tudo que faz com excelência. E eu tenho certeza que foi por causa desse dia lá. Porque ele teve uma paternidade. Entende? Sim ou não, pessoal, o que eu estou dizendo aqui? Então, a autoestima. Então, você precisa ter um pai espiritual. Alguém que vai chegar para você e falar, não. Porque ele me largou. Eu não quero morrer. Fala, não, quer não. Você vai viver, você vai entrar na academia, você vai dar um trato nesse cabelo, você vai sair arrasando e esse cara vai ver o que ele perdeu. É o pai que faz essas coisas, irmão. Entendeu? Quem está perdendo é ele, filho. O pai faz isso. Sabe, o pai, ele mostra que você não está só nessa vida não. Então você precisa disso. Você precisa ter uma cobertura espiritual. Eu não estou dizendo uma cobertura que vai... Por que muitas pessoas fugiram de cobertura espiritual? Porque apareceram muitos pais por aí que não eram pais, eram senhores de escravos. Eram homens que falavam, traz água para mim, engraxa meu sapato aqui, limpa meu carro. Não! Paternidade espiritual fala de relacionamento. Amém, irmãos? Cobertura espiritual fala disso. E você, se você está aqui hoje e você não tem um pai espiritual, por favor, se posiciona. Às vezes você diz assim, nossa, eu começo as coisas, começa bem, e de repente desanda. Eu começo um negócio, de repente desanda. É porque está faltando uma paternidade, uma cobertura. Alguém que vai dizer, ó, vai devagar. Ou alguém que vai dizer assim, ó, acelera, vamos, pisa firme, anda, seja brabo. O pai, ele vai te dar. Olha, agora é hora de correr, ó, agora é hora de andar. Olha, agora é hora de fazer nada, é hora de ficar quieto. Entende? O pai vai te ajudar nesses momentos da sua vida, para você parar de trocar os pés pelas mãos. Ele vai te dar equilíbrio. Amém? Você vai olhar como... Você não vai mais olhar no espelho como um improvável. Você vai olhar no espelho como alguém que tem uma grande possibilidade de ser usado e ousado nas mãos de Deus.
Amém? Você vai olhar para você no espelho e vai dizer assim: eu estou vendo alguém que pode mudar a história dessa cidade. Então toma muito cuidado. Paulo, capítulo 4. Vou encerrar com esse versículo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Paulo escrevendo para Timóteo. De novo ele diz. Ele repete quase que a mesma coisa. Se lá em 2 Timóteo 1,6 ele diz assim: despertes o dom que há em ti. Em 1 Timóteo 4,14 ele diz assim: não despreze. No primeiro versículo que nós lemos, diz para você despertar o dom. Nesse aqui ele está dizendo para Timóteo: não despreze o dom que há em ti, ao qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Quem que é o presbítero aqui, irmão? Repita comigo: o pai. Pai espiritual. Estão entendendo, sim ou não? Então eu vou parar por aqui. E a gente continua daqui quarta-feira. Amém? Quem quiser, claro, né? Quem quiser remover essa orfandade, venha. A gente está trabalhando para isso. Amém? Estamos trabalhando para isso, para você ter uma paternidade. E aí, com a paternidade, você vai vencer a orfandade. Sozinho, não. Sozinho você não vai vencer nada. Amém? Então eu espero você. Amém? E eu espero que você tenha entendido o que foi ensinado aqui até agora. Porque o meu propósito é esse. Amém? Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Eu fico olhando, sabe? Paulo é um dos maiores exemplos de pai espiritual que a gente tem na Bíblia, irmão. Gente, só tem uma pessoa para mim na Bíblia que pega com Paulo assim na questão da paternidade. Amém? E que eu amo demais, assim, que eu olho, que é Barnabé. Barnabé tinha um coração de pai. Quando Paulo e João Marcos desentendem, João Marcos volta, desvia, Barnabé larga Paulo. E Paulo era o cara que na época os crentes tudo queriam andar com ele. É a mesma coisa assim, vou dar um exemplo, irmãos. Luiz Hermínio. Todo mundo quer estar do lado do Luiz Hermínio. É ou não é? Aí tá lá o Lapa do lado do Luiz Hermínio, que é o braço direito. Aí um membro da igreja do Mevan lá desanda lá, cai e o Lapa chega e fala: Luiz, eu amo a sua vida, mas é o seguinte, esse menino que desviou está precisando mais de mim do que você. E deixa de andar com o Luiz para andar com o menino que caiu. Foi isso que Barnabé fez. Barnabé deixou de andar com Paulo, irmão, para ir voltar com João Marcos para ajudar ele. Isso é paternidade. Entendeu? O pai, só a paternidade espiritual é capaz de fazer um negócio desse. De deixar o lugar de honra, deixar o lugar de aplauso, para poder ir lá ficar no secreto com o filho que está ferido. Então, irmãos, é tremendo. Amém? Então Paulo, irmãos, ele é uma referência. Amém? Ele sempre aumentava a autoestima de Timóteo. Se você ler a carta de Paulo a Timóteo, irmãos, Paulo escreveu 13 cartas. É difícil uma que ele não cita Timóteo. Ele sempre, porque, repita comigo, o pai, o verdadeiro pai espiritual, sempre vai promover seus filhos. Amém, irmãos? Alguém sabe da notícia do Mateus? Está lá na mídia? Por falar em filho, né, irmão? Sempre olha aqui, ó. Obrigado, Jesus. Curva a sua cabeça, irmão. Eu vou te fazer uma pergunta. E essa pergunta vai ser um apelo, amém? Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui, você vem. Se você não quiser, isso não vai mudar em nada a minha vida. Mas eu vou te perguntar:
Você tem um pai espiritual? Se a resposta for não, pastor, não tenho. Então eu vou fazer a pergunta para quem a resposta foi não. Você gostaria de ter? Porque aqui nós temos vários pais em potencial. Se você gostaria, Quero ser como criança, te amar pelo que é Jesus. Não dá para andar sozinho não, Jesus. e acreditar em ti. Aleluia. Mas às vezes sou levado pela vontade de É tempo de remover toda a orfandade. É tempo de remover. independente. Em nome de Jesus, trazendo cura, Deixo de simplesmente trazendo restauração, força, equilíbrio, quebrando as maldições. Tem maldições que só um pai espiritual pode quebrar. longe do Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Não posso viver longe do seu abraço, Senhor. Abraça-me. Vem me abraçar, abraça-me, abraça-me, Eu quero chamar aqui, irmãos, os pais em potencial. com seu Você que sente de amor. que você pode ser um pai espiritual de alguém, saia do seu lugar. Você que sente que pode ser uma mãe espiritual, não fica aí não, sai do seu lugar e vem aqui, impõe as mãos sobre esse povo, deixa sair para fora esse desejo de ajudar, de interceder, de cuidar, de abençoar. Não tenha medo, não tenha medo, em nome de Jesus. Mas às vezes sou levado Minhas filhas, pela vontade de crescer, torno-me independente. cadê o Wellington? Wellington, vem cá. De simplesmente Chega lá, vassoura da lava. não posso Isa, vem cá. viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do seu amor. Abraça essas pessoas e cobre elas com o manto do Senhor. Você não é órfão. Existe um manto de paternidade sobre essa obra. Tem um manto de paternidade sobre esta igreja. Um manto de paternidade sobre a Manancial. Abraça-me, Recebe essa oração agora. Em nome de Jesus. Ainda dá tempo de mudar o seu futuro. Ainda dá tempo de mudar a sua história. abraça-me. A orfandade te corrompeu. A orfandade roubou a sua alegria. A orfandade tirou de você. Mas o Pai nessa noite, ele
Você é filho. Você é filho. Sim, sim. Com seus braços de amor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo ensinamento dessa noite, Senhor, por aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Ó Deus, e nós sabemos que a orfandade, Senhor, é a arma preferida que o diabo está usando nesses últimos tempos agora, para colocar na cabeça das pessoas dizendo: ninguém se importa comigo, ninguém está nem aí para mim, então eu vou fazer mesmo, eu vou agir assim mesmo. Mas nessa noite nós viemos aqui dizer que não, que há alguém que se importa, que Deus se importa, que essa igreja se importa, que nós nos importamos. Eu me importo com você. Você é precioso, você é preciosa. Aleluia. Ainda que o teu pai e a tua mãe, eles não tenham entendido, eles não tenham conseguido dar para você a estrutura que você precisa, dar para você o amor que você precisa, ainda que eles não conseguiram, mesmo assim o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você já era esperado por Deus. A sua vida vai ser diferente, em nome de Jesus. Tudo aquilo que escraviza a sua mente, tudo aquilo que escraviza a sua alma, que escraviza as suas emoções, que aprisiona você num lugar perdido, num lugar sem identidade, por falta de paternidade. Você ficou tentando confirmar sua identidade, querendo agradar os seus amigos, fazendo coisas só para que os seus amigos vissem, para você se sentir querida, para você se sentir amada, para você se sentir importante. Sabe por que você fez isso? Porque você não tinha uma identidade, mas agora Deus está imprimindo uma identidade no céu, dizendo: é minha filha, é meu filho, eu sou pai dela, eu sou pai dele. Você não precisa mais. Sabe por que você não sabia falar não? Porque você não tinha uma identidade. Quem não tem uma identidade não sabe falar não. Mas nessa noite o Senhor está restaurando, Ele está te dando uma identidade, e Ele está curando a sua alma. Recebe a cura agora no seu interior. Recebe a cura agora. Arrependa-se dos seus pecados e comece de novo, porque um novo tempo chegou. Um novo tempo, um tempo em que a casa paterna vai orar por você, a casa paterna vai proteger você, a casa paterna vai disciplinar você, a casa paterna vai orientar você, e você vai ter uma família, vai ter um lar, você vai ter um futuro, porque o Senhor quer isso para a sua vida. Em nome de Jesus, seja removida agora toda ausência de paternidade, e que essa ausência seja preenchida pela presença do Pai dos Pais, o nosso Pai, o Pai nosso, que Jesus ensinou na oração. O Pai é nosso, e se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Você não é mais órfão, você é filho. Receba agora um abraço do Espírito Santo. Amém, em nome de Jesus. Abraça essas meninas, abraça esse irmão e aplauda Jesus, igreja. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Sim.
Ai, pode voltar para o seu lugar. Pega essas meninas aí, abraça e fala: ó, tô aqui. Vamos para cima.